Então, já estamos agora transmitindo. Muito boa noite a todos e todas. Esse é um evento do Programa de Pós-Graduação em Direito da nossa FMP, atividade vinculada à disciplina de Teoria do Direito no nosso mestrado, e também vinculada ao nosso grupo de pesquisas, o grupo de pesquisas que eu coordeno aqui na FMP, que trata de Teoria do Direito, da teoria à prática. Eu sou o professor Francisco Mota, e nós temos hoje aqui o prazer, a alegria de receber o professor Daniel Mitidiero, que aceitou generosamente, mais uma vez, o convite para se somar a nós aqui da FMP, para compartilhar conosco um pouco das suas reflexões sobre as cortes no Brasil, sobre a sua teoria de cortes e precedentes no Brasil. Então, antes de maiores apresentações e saudações, deixa eu desde já deixar registrado um agradecimento, Daniel, sempre uma alegria te ter aqui conosco, sempre muito gentil, muito aberto aos nossos convites aqui, e importa muito para mim, uma alegria te ter conosco aqui hoje à noite. Mais uma vez. Quero cumprimentar a todos os alunos e alunas que nos acompanham, não só, muito especialmente, essa é uma aula do nosso mestrado, então, os alunos e alunas do mestrado, da teoria, da nossa disciplina de Teoria do Direito. Quero cumprimentar também os integrantes do grupo de pesquisa que eu fiz referência anteriormente. Quero cumprimentar também, de maneira muito especial, o professor Frederico Freitas, que liberou a sua turma conseguiu, na verdade, liberou, não, né? Deslocou a sua turma para nos prestigiar hoje à noite. Um abraço também, Fred, e todos os demais amigos e amigas que nos acompanham hoje à noite. O meu muito boa noite. Bom, hoje, então, deixa eu só explicar, assim, como que vai funcionar, então, a dinâmica, tanto da disciplina quanto da aula de hoje. Nós temos 15 encontros nesse primeiro semestre, referentes à disciplina de Teoria do Direito, e alguns desses encontros, Daniel, eles são intercalados por aulas expositivas, por palestras, por conferências de professores convidados para a consolidação dos conteúdos. Então, nós tivemos, além de uma apresentação geral do panorama de assuntos que vão permear o nosso semestre, na última aula a gente teve um seminário que tratou de um tema que é caro a ti, que tratou especificamente da evolução do Estado Legislativo ao Estado Constitucional e com, consequentemente, fortalecimento do elemento jurisdicional do Estado, ou com fortalecimento do Poder Judiciário e, consequentemente, das Cortes. Daí a importância da tua intervenção hoje, para que a gente conduza em conjunto uma reflexão sobre esse importante tema. Outras aulas abertas virão, já convido desde já o próprio Daniel, se quiser se somar a nós, no dia 20 de abril, nós vamos ter uma aula por mês sob esse formato de aula aberta, e no dia 20 de abril, quem vem é o nosso amigo Cláudio Ari, conversar sobre positivismo jurídico. Eu falei com ele ontem, ele queria estar participando do encontro de hoje, ficou resistindo até a última hora, depois finalmente me disse que não teria como se somar a nós. Talvez ele esteja assistindo, mas se recusou a entrar na sala como falante. Mas, de todo modo, no dia 20 de abril, ele está compromissado conosco aqui. Se, Daniel, se quiseres participar, por óbvio, a casa é tua. Isso, portanto, que nós vimos até aqui. O nome da fala do professor Daniel vai tratar sobre cortes superiores e cortes supremas. Os alunos tiveram contato com, pelo menos, além dos seus livros sobre precedentes da persuasão à vinculação, e o livro cujo nome é Cortes Superiores e Cortes Supremas, também foi recomendado aos alunos do mestrado, foi disponibilizado, na verdade, aos alunos do mestrado, 2 artigos que foram publicados na REP, na Revista de Processos da RT, em que há uma apresentação preliminar desses temas, tratando sobre fundamentação, precedente, jurisprudência e súmulas. Muito embora, Daniel, me pareça desnecessária uma apresentação formal de uma figura conhecida como tu,
Eu vou fazer um breve resumo aqui, né, pessoal? Eu acho que a gente tem como aproveitar melhor o tempo do que lendo o vasto currículo do professor Daniel Mitidiero, mas, de todo modo, o professor Daniel Mitidiero é doutor em Direito pela URGS, é pós-doutor pela Escola de Direito da Universidade de Pávia, é professor da Escola de Direito da URGS, é autor de diversos livros, dos quais, né, pessoal, me permito divulgar aqui, uma pequena obra-prima sobre o processo civil. Eu vinha dizendo ao Daniel nos bastidores, e quero dizer isso, fazer esse reconhecimento de público, o próprio Daniel havia me dito, num outro contexto, que só as pessoas que têm condições de escrever um tratado deveriam se arriscar a escrever um resumo. E desde as páginas iniciais da leitura do processo civil do Daniel Mitidiero, essa imagem me veio à mente. Quer dizer, o texto é uma delícia, como sentar e conversar com o Daniel sobre esses assuntos extremamente complexos, é um texto leve, claro, articulado, e ao mesmo tempo profundo, porque como eu, tem interesse em consultar as notas de rodapé, percebe que aquela fluência, aquelas observações não caíram, como diz o nosso conhecido autor, da árvore dos acontecimentos. Então, realmente recomendo, para além das obras mais profundas, mais mais estéticas, como essas próprias envolvendo a teoria das cortes e a teoria dos precedentes, recomendo fortemente, não só para os alunos da graduação, mas especialmente para os alunos da graduação, o livro Processo Civil, recém-lançado pelo professor Daniel Mitidiero. Então, Daniel, sem maiores delongas, te agradeço mais uma vez muito por teres aceitado o convite de estar conosco essa noite, e a palavra é tua. Tá bem. Então, Chico, quero te dizer que é uma grande alegria para mim estar aqui contigo, estar aqui com todos vocês, com todas vocês. Espero que tu me chame de Daniel, eu vou te chamar de Chico. Eu poderia chamar de professor Francisco Mota, mas eu, sinceramente, me sinto mais à vontade da gente conversando sobre temas de teoria do direito, temas de processo civil. Eu, na verdade, preciso, desde logo, confessar, antes mesmo de começar a falar um pouquinho sobre Cortes Supremas, que eu não tenho condições de debater teoria do direito com o professor Chico Mota, né? Eu leio os livros do Chico sobre teoria do direito e reflito, e ontem mesmo, porque queria aprofundar um outro argumento no nosso debate de hoje, recorri à tese do Chico sobre o working, a decisão jurídica, li um ensaio do Chico que saiu na Última Repro, junto com Joyce Abold, sobre a dupla dimensão da decisão correta e seu impacto no devido processo. Sobre isso, pretendo falar um pouco mais. De modo que eu quero dizer que, sobretudo, me beneficio muito desse nosso convívio, Chico. Então, eu é que agradeço muito por poder estar aqui conversando sobre algumas ideias que tenho sobre a justiça civil e que, de algum modo, tem um reflexo, sim, na teoria do direito, mas que aparece mais como um curioso, né, que sou sobre a teoria do direito, do que propriamente como alguém com uma formação na teoria do direito como você. Então, eu realmente colho essa oportunidade como uma oportunidade para a gente debater sobre alguns temas do nosso interesse e do interesse do nosso entorno, das pessoas que convivem com a gente, né? Porque a academia, sobretudo, é isso. É a gente conseguir encontrar a nossa turma, né? Pessoas que tenham interesses semelhantes, que pensem de forma semelhante, se preocupem com coisas semelhantes. Então, é um bate-papo entre amigos que espero esteja no entorno de todos. E eu quero começar esse bate-papo agradecendo muito o teu convite, especificamente por essa razão. Porque é uma oportunidade para eu aprender um pouco contigo, com os colegas e com as colegas que certamente vão intervir, para a gente pensar juntos uma nova justiça civil. Então, eu quero agradecer a FMP e dizer que eu tenho acompanhado o trabalho não só da graduação da FMP, mas também do mestrado da FMP, das especializações da FMP, e tenho percebido a excelente qualidade dos debates que são aqui propostos,
dos professores e dos alunos e alunas que estão sendo formados. Então, também quero te parabenizar por isso, Chico, por essa excelência. E, claro, a FMP. Os caminhos da vida, né? Eu ontem pensava um pouquinho sobre como é que eu ia iniciar a minha exposição, porque o início é tudo, né? A gente começa falando sobre autores de direito, sobre reflexões muito abstratas, a gente acaba perdendo o leitor ou acaba perdendo o nosso interlocutor na largada, né? Mais ou menos quando a gente se apresenta para alguém, se tu vai dizer que é advogado, determinado número de pessoas já vai se afastar. Então é melhor tu dizer, enfim, tu, né, estuda arte, enfim, estuda outra coisa. Se é que advogado na largada não vai dar muito certo. Então eu estava pensando como é que eu ia introduzir o nosso tema hoje. E aí eu lembrei um pouquinho de como eu vim parar aqui, né, da minha trajetória intelectual, de como os temas foram aparecendo na minha mesa, de como eles foram virando livros, e de como, de certo modo, um acaba refletindo o outro. Eu comecei a estudar o tema das cortes em 2013, a publicação do Corte Superior e Cortes Supremas foi em 2013. Eu fiquei impressionado com o livro do Marinoni, de 2010, sobre precedentes obrigatórios, mas, ao mesmo tempo, percebi que era necessário dar um passo atrás e entender, né, qual era o ambiente, por excelência, que aqueles precedentes obrigatórios deveriam, por assim dizer, ser gestionados e deveriam, por assim dizer, adquirirem lugar. Tá? E aí, então, resolvi pensar um pouquinho sobre as cortes de vértice, né, sobre as cortes supremas. E aí me encontrei com o Tarufo, o professor Michele Tarufos, já saudosa memória, e fui estudar com ele em Pavia em 2013, e lá escrevi esse livro, Cortes Superiores e Cortes Supremas. E logo em seguida minhas reflexões continuaram sobre o tema, escrevi o livro de precedentes em 2016. Aí, por circunstâncias da minha vida de advogado, resolvi escrever 2 livros com Marinoni em sequência, que não tratavam, por assim dizer, da vida interna da corte, né, cortes supremas e precedentes, mas de como chegar a essas cortes e como trabalhar com essas cortes. E aí sai, em 2017, o ação rescisória, e em 2019, o recurso ordinário e recurso especial. E aí eu volto depois, carreira solo, 2020, publicando reclamação nas Cortes Supremas, e esse ano sai o superação para frente e modulação de efeitos, precedente e decisão de controle de constitucionalidade. Eu estou dizendo isso porque eu tenho, de fato, me dedicado a refletir sobre esses temas, e olhando agora, eles parecem mais ou menos como a Infinita Highway, né? E para quem gosta de música, a Infinita Highway é já do longínquo ano de 1987, é pré-88, da Revolta dos Dandies, né, disco clássico do Engenheiros, mas para quem gosta de guitarra ou de baixo, vai lembrar bem que a Infinita Highway, assim como a Freeway, que é a sua inspiração evidente, ela é uma linha, né, ela vai de um Lá para um Dó sustenido menor, para um Ré e para o Mi. Essa é a sequência clássica do Infinita Highway. Só que, às vezes, os caminhos intelectuais da vida, e as pessoas que a gente encontra pela vida, e isso tem a ver com a minha relação com o Chico, não são assim. Às vezes a gente se encontra mais em momentos diferentes da vida, com preocupações semelhantes, com objetivos semelhantes, mas partindo de lugares diferentes, né? E com isso eu lembrei de um livro clássico, escrito em 1963, por um dos maiores romancistas argentinos, Cortázar, que na tradução para o português ficou O Jogo da Amarelinha, né? Rayuela, 1963. Aliás, tem uma edição maravilhosa da Companhia das Letras, que saiu há pouco, que é essa aqui, ó,
O Jogo da Amarelinha, Cortázar, super bacana, né? Super legal. Esse é um livro que até hoje é um clássico absoluto. Cortázar, ele conseguiu, assim, realmente colocar de cabeça para baixo o romance. E é interessante porque esse romance ele pode ser lido tanto numa forma linear, tipo Infinita Highway, né, lá do sustenido menor, Ré e Mi, uma reta, ou em outras palavras, quem parte das cortes e vai até a superação para frente, que é o meu caso, partir das cortes, ou pode ser lido num verdadeiro jogo de amarelinhas mesmo, né, partindo de outras perspectivas, mas que de algum modo vai acabar tendo intersecções com os temas dos precedentes das cortes. E nesse sentido, eu poderia dizer que a história da cultura humana e a história das pessoas é uma história que vai saltando. E é por isso que um autor como Chico, que é um teórico do direito preocupado com a justiça civil e, de certo modo, não deixa de ser um processualista também, eu acho que é importante dizer isso, ele acaba saindo de um lugar, que é o lugar da teoria do direito, da filosofia do direito, de preocupações de autores próprios da filosofia do direito, da teoria do direito, mas acaba necessariamente cruzando comigo em alguma avenida desses autores e dessas preocupações que a gente acaba tendo em conjunto. Então, é isso que explica que um processualista de formação, né, mas com interesses em filosofia e teoria do direito, possa conversar com um filósofo, um teórico do direito de formação, mas que tenha interesses e tenha formação também em processo civil. E isso é o mais fantástico, porque a cultura humana não é a Infinita Highway. A cultura humana mais é um jogo de amarelinha, né? A gente vai construindo os nossos espaços, construindo o nosso conhecimento e vai dialogando a partir de diferentes perspectivas. E isso é muito rico. E eu estou dizendo isso para efetivamente começar a minha exposição com uma preocupação, que é uma preocupação que nós dois temos, eu e o Chico. Eu cheguei a essa preocupação de uma maneira, ele chegou de outra, né? E sobre isso depois talvez a gente possa debater, como talvez vocês tenham chegado a essas preocupações, que são preocupações do dia a dia, por outros instrumentos ou de outras maneiras. Mas o fato é que eu cheguei ao problema das Cortes Supremas lá em 2013, porque eu estava fundamentalmente preocupado com os princípios da segurança jurídica, da liberdade e da igualdade. Essa era a minha preocupação. Isso está claro no Cortes Supremas, quando na primeira parte eu procuro relacionar o processo civil, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica. E isso fica ainda mais claro quando no precedentes eu procuro mostrar que o precedente é um instrumento para promover segurança, liberdade e igualdade. O interessante, para colocar dessa maneira, é que essas mesmas preocupações, liberdade, igualdade, segurança, são vistas pelo Chico como preocupações morais, às quais ele chegou pela filosofia do direito, pela teoria do direito. E eu cheguei de uma maneira mais prosaica, vamos colocar dessa maneira. Eu cheguei por um pedaço lateral da teoria do direito, que é a metodologia jurídica. Enquanto os grandes debates da teoria do direito, sem dúvida alguma, estão lá, principalmente no plano da ontologia do direito, do que é o direito, e especificamente das relações entre o direito e moral, em que essas coisas afloram com maior, enfim, preocupação, e o Cláudio certamente no dia 20 estaria aqui escutando o Cláudio, vai enfrentar esses temas, porque é o terreno próprio do positivismo, no seu sentido mais claro, definir as relações entre direito e moral. Eu cheguei por um lateral, né, um aspecto lateral da teoria do direito, que é o aspecto da metodologia do direito, né, especificamente do tema da interpretação e da aplicação do direito. Então, no início, lá em 2013 e mesmo em 2016,
Eu não tinha e não me perguntava, e ainda hoje não me pergunto, e isso a gente vai discutir depois, sobre, afinal de contas, qual é a melhor maneira de fundamentar o direito, né? Se na autoridade ou na moralidade, ou se a moralidade, ou se só pode haver autoridade revestida de moralidade, enfim, são as propostas que estão na mesa. Mas é algo que eu não me preocupo enquanto processualista hoje, e que talvez tenha chegado o momento de eu começar a me preocupar mais. Mas o fato é que essa proposta de Cortes, ela nasce de uma reflexão mais lateral, né? Se eu pudesse ser um pouquinho politicamente incorreto, eu diria assim, a interpretação e a aplicação do direito são temas de teoria do direito, né? São, no grande continente da teoria do direito, a interpretação e a aplicação são temas importantíssimos, mas eu diria que o coração da teoria do direito é da ontologia, né? E não da metodologia. É mais ou menos como dizer o seguinte, eu brinco com meus amigos portugueses, eles ficam um pouco bravos, né, comigo, um pouco chateados, às vezes, que eu digo, não, é super legal ir para Portugal porque a gente fica do lado da Europa, né, e aí eles ficam meio chateados quando a gente diz isso. Claro que eu falo como um xiste. Então, o cara que estuda a interpretação e aplicação do direito, ele está mais ou menos do lado da teoria do direito, entendeu? Ele não está ainda de cabeça no problema, mas ele está mais ou menos ali, ele está em Portugal, ele pode pegar e ir facilmente para a Itália ou para a Alemanha ou para a Inglaterra, ainda melhor, debater os temas. Mas ele, por assim dizer, ainda está um pouco lateral. Mas o que aconteceu foi o seguinte, né? Eu me impressionei muito quando eu li um ensaio do professor Michele Tarufo chamado La Corte di Cassazione e la Legge. É um ensaio de 1991. Tá? E esse ensaio de 1991, hoje recolhido num livro chamado Il Vertice Ambiguo, Saggi sulla Cassazione Civile, é um ensaio das suas 50 páginas, em que o professor Tarufo se coloca a tarefa de debater com o professor Piero Calamandrei, né, e debater especificamente com o Piero Calamandrei da La Cassazione Civile, de 1920. Né. Não é sequer o Piero Calamandrei do dopoguerra, né, o Calamandrei já preocupado das relações da cassação civil e da Corte Constitucional. E diga-se de passagem, né, Calamandrei foi responsável pela cassação civil na Itália e foi responsável pela Corte Constitucional na Itália. Ele foi responsável por esses dois tribunais. Então vejam a envergadura de um jurista como Piero Calamandrei. E vejam a envergadura do debate proposto por Tarufo, né, a Calamandrei. Basicamente, o que o professor Michele Tarufo sugere, a meu juízo, com razão, é de que a Corte de Cassação, tão vista como Corte de Vértice, da ordem jurídica italiana, é uma corte que foi pensada em termos de controle e de jurisprudência. Que a missão da Corte de Cassação, isso são palavras do Calamandrei, e depois seriam palavras expressamente adotadas pelo legislador. A missão da Corte de Cassação seria velar pelo exato sentido da lei. Pelo exato sentido da lei. Então, a função da cassação seria de unificar a interpretação da lei a fim de que fosse possível obter o seu exato sentido. E o Calamandrei dizia que essa tarefa era uma tarefa que deveria ser buscada em todos os casos concretos e que eu só conseguiria promover o ideal de que la legge è uguale per tutti se todos tivessem direito de ir à Corte de Cassação para controlar eventuais erros e acertos que as cortes ordinárias tivessem cometido ao interpretar a lei.
Então, vejam quantas coisas nós temos aqui para conversar, né? A primeira delas é que o recurso para a corte de vértice é configurado como algo ligado ao ius litigatoris, né, como ao direito do litigante. Então, é um direito subjetivo do litigante de ir até a corte de vértice. Porque é na corte de vértice, a partir da atuação da corte de vértice, no caso concreto do litigante, que no caso concreto do litigante ele vai ter uma resposta capaz de refletir o exato sentido da lei. E com isso, la legge sarà uguale per tutti. Então, esse é um ponto realmente importante. E mais do que isso, né, quando ele configura essa ideia de que o recurso está fundado no ius litigatoris, né, no direito da parte, e de que a corte deve controlar, em cada caso concreto, a atuação da lei, ele está dizendo que a atuação dessa corte ela deve ser sempre retrospectiva. Deve sempre olhar para o passado. Porque ela está sempre empenhada em consertar um erro do passado. E nesse sentido, a Corte de Cassação, a Corte de Vértice, acaba sendo uma corte vista como uma corte censora da atividade judiciária. Ela está mais ou menos ali como a palmatória para dizer que os juízes ordinários acertaram ou erraram, né? E com isso sancionar a atividade da magistratura. É uma corte censora. E por fim, né, já que a tarefa dessa corte é controlar no interesse da parte, buscando erros nas decisões das cortes de justiça, nas cortes ordinárias, o produto da atuação dessas cortes não pode ser outro que a expressão fiel da lei, já que a tarefa dessa corte é justamente declarar o exato sentido da lei. Vejam, Calamandrei escreve em 1920. Essa data é importante, porque Calamandrei, nesse particular, é pré-Kelsen, é pré-Kelseniano. Teoria pura do direito, claro que a teoria geral do Estado é um pouco anterior, mas a teoria pura do direito é de 34. O que isso significa, né, Daniel? Daniel, o que isso significa? Bom, isso significa basicamente o seguinte, que ao tempo em que o Calamandrei escreveu La Cassazione Civile, que influenciou barbaramente a Corte de Cassação e os modelos de cortes de vértice, ainda se pressupunha que texto era igual à norma. Veja, hoje, algo que a gente ensina para os nossos alunos da graduação, para as nossas alunas da graduação, uma das primeiras coisas que a gente ensina em teoria do direito, em direito constitucional, de que interpretar não é declarar uma norma com um único significado possível. Depois a gente pode discutir se existe um melhor significado que pode ser reconstruído a partir da técnica da coerência e da integridade. É uma proposta diferente essa do Dworkin, não tem nada a ver com isso que eu estou dizendo aqui. Para começar, porque o Dworkin, depois o Chico me corrige, mas um dos principais pontos, né, de ausência de discussão é que o direito é sujeito à interpretação, né? A questão é saber como é que eu interpreto, né? Já o pessoal mais antigo, vamos colocar assim, o Calamandrei de 20, ele pressupõe que quem coloca o significado no texto é o legislador, e o intérprete apenas declara aquele significado que está lá inserido pelo legislador. E por isso que estava tão em voga aqueles postulados ligados à vontade concreta da lei, né, ao espírito do legislador, porque se pressupunha sempre que a gente tinha que dar um jeito, né, de saber o que o texto significava exatamente. E é claro que, nesse sentido, a jurisprudência só poderia ser compreendida como uma declaração de uma norma pré-existente. E é claro, e aqui vem um ponto importante, que a jurisprudência entendida dessa maneira jamais poderia ser compreendida
jamais poderia ser compreendida como uma fonte primária do direito. E jamais as pessoas poderiam imaginar que a jurisprudência, nesse particular, seria capaz de causar uma surpresa injusta a quem quer que seja, já que o direito, a lei, não muda. O que muda é uma interpretação que se revelou equivocada em determinado momento, e que por isso deve ser imposta a todos, independentemente da existência de coisa julgada ou de que as pessoas tenham planejado as suas vidas. Então vejam, esse era o panorama da corte de vértice de Calamandrei, né? Uma corte reativa, de controle, preocupada com o passado, cujo produto é uma declaração de uma norma pré-existente, que a rigor não altera o panorama normativo. Essa é a ideia central. O incrível, pessoal, e esse é o incrível, é que, embora os nossos colegas da teoria do direito, né, eu não estou falando do mundo anglo-saxônico nem da tradição romano-canônica continental, estou falando mesmo dos nossos colegas da teoria do direito no Brasil, né, embora eles tenham evoluído, os debates sobre o papel das cortes não evoluíram. O debate não evoluiu. E ele não evoluiu, e aqui, Chico, tem um palpite, e é só um palpite, porque realmente não é mais do que isso. Ele não evoluiu porque, de um modo geral, os constitucionalistas não se perguntavam sobre o papel do Supremo para além do controle de constitucionalidade, e para além do controle abstrato de constitucionalidade em determinado momento da nossa história, de 88 para cá, ou pelo menos 76 para cá, com Moreira Alves indo ao Supremo Tribunal Federal. E os processualistas entendiam também que tratar da função das cortes não era um tema de processualista. Então fica um deixa que eu deixo, né? Ninguém vai na bola. A gente acaba reproduzindo as normas que estão na Constituição, falando que é guardião da Constituição, mas sem se perguntar como é que funciona mesmo o dia a dia de uma corte de vértice. Aí eu fui ler o Tarufo. Aí eu percebi, não, existe uma alternativa, né? E a alternativa passa justamente por compreender uma nova função e uma nova eficácia para as decisões das cortes supremas, uma nova maneira de se comportar das cortes. Então a gente tinha aquele primeiro modelo do Calamandrei, que no meu livro eu chamo de modelo de cortes superiores, né? Eu procuro fazer um modelo abstrato, né, com essas características. E tem um segundo modelo, que é o modelo que eu chamo de cortes supremas. E esse modelo, ele tem uma outra maneira de pensar o papel das cortes. A começar, e esse é um ponto interessante, nunca vou esquecer isso, Chico, eu até conto no processo civil essa história. Quando eu estava lá em Pavia escrevendo o Cortes Supremas, a gente tinha um ritual, eu e o Tarufo. Eu chegava lá eu escrevi no Fitio Pavese dele, até o Otávio Mota, teu primo, que é um grande amigo nosso, está aí assistindo, ele e o Rafa Abreu, não sei se o Abreu está aí assistindo, mas eles foram me visitar lá em Pavia e viram lá o Fitio Pavese. Eu chegava às 8h30 no Fitio Pavese e começava a trabalhava o dia inteiro no livro, sentava onde o Tarufo sentava e o Tarufo sentava onde o Dente sentava, que era o maestro do Tarufo. Ele chegava lá pelas umas 9h30, controlava os e-mails, né? Respondia os e-mails sempre no mesmo horário, cara, impressionante, né? Sempre no mesmo horário. E aí, quando ele terminava de responder os e-mails, ele me olhava e dizia assim, prendemos um café. E aí a gente saía da universidade, atravessava a rua, né, Estrada Nova, e ia tomar um café. E normalmente nesses cafés é que tinha alguma dica boa, era uma dica rápida, assim, era uma explicação que não aparecia, assim, porque eu ficava trabalhando ali, ele trabalhava na outra mesa, a gente trocava uma ideia, mas era nesse café ali que era 5 minutos, 10 minutos, era o tempo da gente ir até o café, né, tomar o café e voltar, né, que normalmente rolava uma dica, né. E aí eu conversando com ele, eu disse, professor, o Calamandrei, quando, né, trabalhava o problema da interpretação da lei,
ele estava claramente se reportando ao paradigma que foi consolidado principalmente no século XVIII, como Montesquieu, mas que também Blackstone trabalhava, eram autores que pressupunham enfim, que o texto era igual à norma, que a atividade de interpretação era uma atividade que visava, por assim dizer, a declarar algo totalmente pré-existente. No caso do Blackstone, né, caracterizava os juízes como oráculos, no caso do Montesquieu como bocas da lei, mas ao fim e ao cabo o direito era sempre algo anterior ao intérprete, né, moral da história, e não sofria influência do intérprete, vamos colocar dessa maneira. Mas, professor, né, afinal de contas, aqui a gente está num outro plano, a gente já está vivendo muita coisa. Eu quero saber, assim, qual foi o autor que fez a sua cabeça com isso? Quem é o... Ele disse, olha, Daniel, o negócio é o seguinte, sempre que eu tenho dúvida, o meu ponto de referimento, sempre, sobre qualquer tipo de questão envolvendo interpretação do direito, o meu autor de cabeceira se chama Giovanni Tarello. Giovanni Tarello. E a obra que eu utilizo dele é L'Interpretazione della Legge, que é uma obra de 1980. E aqui cabem duas pequenas observações, tá? Eu já falei 30 minutos, tenho mais 10, né? E pretendo ficar nos 40 que a gente combinou, para ter um debate mais animado depois, né? Mas é que essas histórias, o que eu estou falando aqui estão nos meus livros, mas as histórias não estão, de um modo geral, nos livros, então vale a pena o cara contar as histórias, né? Mas aqui no Giovanni Tarello a gente também tem mais uma intersecção, Chico, né? Que é uma herança comum, nossa, né? Que é o professor Ovídio. Porque eu conhecia, e aqui são dois fatos, né? Eu conhecia o Giovanni Tarello como um historiador do direito. Escreveu o monumental História da Cultura Jurídica Moderna, de 76, um livro absolutamente fundamental para quem quer entender direito, né? E para mim o Giovanni Tarello é esse historiador, que me foi indicado pelo professor Ovídio, que eu sei que é uma pessoa que também marcou a formação. E aí então o Tarufo, né, que foi outra pessoa que marcou a minha formação, outros dos encontros fundamentais que eu tive pela vida, vai lá e me apresenta um Giovanni Tarello, que não é o Giovanni Tarello filósofo, historiador do direito. Na verdade, é o Giovanni Tarello teórico do direito. E que era mestre dos caras que eu estava lendo. Eu estava lendo o Chiassone e o Guastini. E ele disse, pô, Daniel, tu tá lendo o Chiassone e o Guastini. Eu estava lendo o Tarello, tu tem que ler toda a linha, né? E aí eu voltei para dentro do Tarello. E aí tem uma segunda coincidência que é importante, que é a coincidência de quem era Giovanni Tarello. Giovanni Tarello é professor da Universidade de Gênova, que na década de 60, né, lá no final da década de 50, na verdade, ele um belo dia resolveu mudar, né? Ele era um filósofo bem comportado, né? E um filósofo que estudava a tradição tomista, né? Um filósofo de impianto germanista, vamos colocar assim, bem um filósofo ligado às tradições italianas e germânicas e da Europa profunda, vamos colocar dessa maneira. E ele, um belo dia, resolveu mudar e fazer tudo o que ele queria fazer, e ele disse que o lance não era mais estudar tudo aquilo, mas era estudar o common law. E aí ele foi estudar com o Julius Stone, na Austrália, né, que era então um jovem filósofo do direito que tinha ganhado um prêmio importante, foi para a Austrália. Chegando na Austrália, o Stone disse, olha, cara, aqui nós não temos um ambiente de filosofia do direito, tem eu, a gente pode conversar aqui e tal, mas é basicamente isso, tu tem que ir para a Inglaterra. E aí o Tarello foi para a Inglaterra e conviveu com o Goodhart, conviveu com o Hart. E aí, conversando com o Hart, o Tarello disse, olha, o Hart disse para ele, olha, cara, na verdade, eu acho que tu não tem que ficar aqui, eu acho que tu tem que ir para os Estados Unidos. Né? E aí o Tarello vai para os Estados Unidos e traz na bagagem o seu belíssimo livro Il Realismo Jurídico Americano, de 62, que é um clássico, e que não tenho a menor dúvida, é um dos grandes livros de teoria do direito
produzidos na Itália naquele período. E que está lá o embrião do Interpretazione della Legge, enfim, desses temas, que depois ele vai frequentar por toda a vida. Então vejam dois fatos, né? O quanto é bom ser cosmopolita, o quanto é bom estar aberto para o mundo, né? E o quanto as influências, as pessoas que a gente encontra pelo mundo, nos ajudam a pensar o mundo. Né? Então, acho que são coisas interessantes. E aí eu perguntei para o Tarufo lá, tomando um café, e ele disse, olha, é o Tarello, é o L'Interpretazione della Legge. E eu que estava fissurado no Chiassone e no Guattini, também fui dar alguns passos atrás e fui ler o Tarello. A gente vai ver que vai ter um efeito nisso, eu vou fechar a minha exposição com um efeito, com uma observação sobre o meu encontro com o Tarello, encontro intelectual, né, porque eu não o conheci pessoalmente. E aí, então, eu percebi claramente que a proposta de reconstrução do Tarufo, do papel de uma corte de vértice, pressupunha a radical distinção entre texto e norma e pressupunha, a rigor, um ceticismo que, para ele, Tarufo, é um ceticismo radical. Eu sou um cético moderado, eu acho que existem significados mínimos antes da interpretação, acho que a gente precisa respeitar esses significados mínimos, acho que, de algum modo, a gente tem que justificar essas decisões sobre esses significados, e sobre isso a gente pode falar depois, mas o Tarello era um cético radical, né, a ponto de dizer que não havia significado antes da interpretação. Isso explica muito sobre a teoria de precedentes que depois o próprio Tarufo vai propor. Mas o fato é que, partindo desse pressuposto, né, se de fato é isso, então não dá mais para dizer que a corte de vértice tem por função declarar o exato sentido da lei ou da Constituição. Não dá. Né, porque ou esse sentido não existe, em primeiro lugar, porque nenhum sentido existe, ou porque existe mais de um significado concorrente. Nesse sentido, eu preciso interpretar para saber qual é esse significado. E aí vejam que essa perspectiva muda tudo, é copernicano. Isso é copernicano, essa distinção entre texto e norma é copernicano. Il vertice ambiguo, Michele Tarufo, né, é copernicano. É um troço impressionante, porque ele vai dizer o seguinte: então o papel da Corte Suprema, da Corte de Vértice, não pode ser o de controlar os erros e acertos. O papel da Corte Suprema é decidir sobre o significado do direito, a partir de um caso, tendo como pretexto um caso. E, nesse sentido, a Corte não funciona no interesse das partes, no ius litigatoris, mas funciona no ius constitutionis, na unidade, no interesse da unidade do direito e do seu desenvolvimento. E, por isso, a Corte Suprema não pode ser vista como uma corte censora das cortes de justiça, mas deve ser vista como uma corte que lidera, que indica qual é o significado que deve ser observado pelos demais intérpretes, pela comunidade jurídica. Então, não é uma corte preocupada com o passado, né? É uma corte preocupada com o futuro. É uma corte que não é reativa, mas é proativa, no sentido de que ela está preocupada com o futuro. Ela não é retrospectiva, ela é prospectiva. E é claro que, se texto e norma não são a mesma coisa, então, de algum modo, o direito ele sofre o influxo do intérprete. E, nesse sentido, o produto de uma corte de vértice integra o direito vigente como um precedente, né, como uma fonte primária do direito. E a mudança nesse precedente impacta, né, a vida das pessoas, o planejamento das pessoas. E, por isso, de algum modo, eu preciso de salvaguardas, né, para essa mudança. E aí, então, quando eu percebi tudo isso, eu digo, olha, está aqui. Então, existe um modelo de corte superior, que é esse do Calamandrei, existe um modelo de corte suprema, que é esse do Tarufo, e acho que a tarefa agora é saber o seguinte: onde é que está o Supremo e o STJ? Onde é que eles estão
dentro dessas propostas, né? E, de certo modo, o que eu propus no Cortes Superiores e Cortes Supremas foi uma passagem, né, que o Supremo e o STJ deixassem de ser vistos como cortes superiores, cortes de controle e de jurisprudência, e passassem a ser vistas como cortes de interpretação e de precedentes. Claro que com isso eu deixei muita coisa fora das minhas preocupações, né? Tem muita coisa que eu não respondi. Tem muita coisa que a gente precisa pensar juntos. A gente tem que pensar. Mas eu diria que quando a gente estava lá pensando sobre Cortes Supremas e precedentes, e aqui eu vou fechar 40 minutos, eu me senti mais ou menos na posição que dois autores da literatura brasileira colocam os seus leitores, né? Eu me lembrei, em primeiro lugar, de Euclides da Cunha, dos Sertões. Me lembrei do Precipício, né? Preciso ter coragem de olhar aquele precipício. E eu percebi que era necessário ter coragem de ver que nós estávamos e ainda estamos, em grande medida, à beira de um precipício, né? Que a justiça civil não funciona como poderia funcionar, ela pode funcionar melhor do que funciona. E é boa parte de responsabilidade da doutrina fazer com que essas ideias sejam debatidas e, de algum modo, sejam, enfim, objeto de reflexão por aqueles que decidem. Mas não só diante de um precipício. Andando algumas décadas, eu percebi, junto com talvez aquele que seja o Ulisses brasileiro, percebi com Guimarães Rosa, o Grande Sertão, Veredas, que não basta se reconhecer, né, à beira do precipício, é preciso ter coragem, né? É preciso ter coragem de fazer a travessia. E eu acho que é isso que nós estamos vivenciando, é isso que nós temos que fazer, e eu acho que é isso que enriquece a nossa vida enquanto pessoas preocupadas em, de algum modo, fazer parte significativa no mundo. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Muito bem, muito bem. Parabéns, né, Daniel, pela já antecipadamente brilhante fala, já sabia de antemão que viria coisa boa, como sempre vem. E antes de ouvir a Patrícia e passar a palavra para os alunos e te devolver, portanto, a palavra, Daniel, deixa eu tomar essa oportunidade para ser um pouco egoísta, como eu te falei nos bastidores, para que a gente aproveite esse momento para debater publicamente alguns temas que nos interessam. E eu estava tomando nota aqui, conforme tu ias falando, tem muitos desses temas assim que a gente pode discutir. Mas antes de a gente abrir uma discussão sobre qualquer dos assuntos que foram tangenciados na tua fala, deixa eu começar com uma história também. Eu estava pensando justamente nesses caminhos divergentes, né, esses trilhos que se cruzam e eventualmente a gente se encontra por intermédio deles. Quando tu falaste, para começo de conversa, sobre o café com o tarufo, eu me lembrei imediatamente, assim, a memória sentimental profunda do professor Ovídio. Eu fui o integrante da última turma de mestrado dele, e eu me lembro que as aulas no mestrado ali da Unicinos, elas eram um pouco mais longas e tal, mas a dele era muito pequena, já era uma aula reduzida, assim, era um tempo curtinho, e ele fazia questão de interromper a aula e levar a turma inteira para o bar da Unicinos para tomar café, a pretexto de que, tomando café, é que se descobriam os melhores alunos, ou que se travavam as melhores conversas. Então, a memória sentimental, assim, da convivência com o professor Ovídio veio bem forte enquanto tu falava sobre o tarufo. Até, Daniel, a propósito, eu não sei se eu te falei isso, devo ter falado já, mas
o professor, eu e enfim, um colega nosso de academia, o Adalberto Romer, travamos um profundo debate com o professor Ovidio. A gente, na época, eu era aluno do mestrado e eu não sei se o Adalberto tinha terminado o doutorado e tinha sido orientado ou co-orientado pelo Ovidio. Ele foi orientado pelo Leno e co-orientado pelo Ovidio. O Ovidio participou da banca dele. Então, o Ovidio tinha algum contato com o Adalberto, e o Adalberto mandou, acho, um texto nosso para revisão dele, e ele devolveu observações, críticas e tal, e a gente só agradeceu. E aí ele disse, não, permitam que eu tome um tempo para estender a conversa com vocês. E aí o professor Ovidio começou a dialogar conosco por e-mail, e a gente nunca publicou isso, a gente tem de publicar. Eu reuni isso há algum tempo, dá umas 40 páginas, assim, de idas e voltas da nossa interlocução, e terminou com ele dizendo o seguinte: eu lá muito entusiasmado e pouco lido em Dworkin, convicto que existiam respostas corretas em direito e tal, e sem ainda uma apreensão maior do impacto disso. Me lembro que ele insistia muito nisso, e chegou numa hora que ele diz, chega um momento em que pessoas que operam em paradigmas diferentes têm de interromper a interlocução. O professor Ovidio. Depois eu fiz todo um esforço, um capítulo da dissertação, que depois eu dediquei a ele. Ele estava escalado para participar da minha banca e faleceu pouco tempo antes. Ele mesmo reconheceu que para mim foi importante, foi o maior elogio que eu recebi naquele período, que eu tinha entendido a obra dele. Então eu poderia falar sobre o que ele, as propostas dele sobre jurisdição e processo, muito embora ele não concordasse com a minha conclusão de que pudesse haver alguma conciliação entre um ponto e outro. E o professor Ovidio, sim, era também alguém profundamente cético com relação à possibilidade de determinação do conteúdo jurídico. E eu acho que a nossa conversa aqui passa um pouco sobre isso. O direito, ele tem um caráter indeterminado, mas nós precisamos, de algum modo, tu mesmo te afirmaste como um cético moderado, nós precisamos, de algum modo, controlar o produto daquilo que vem como fonte, como norma primária, que seja, daquilo que vem como precedente, não só, mas sobretudo se nós formos reconhecer a dignidade de fonte primária do direito para uma decisão judicial. Então, nós temos de ter acoplado a isso uma preocupação com as razões que seriam mobilizadas por eles, com o modo como eles produzem uma decisão desse tipo. E, claro, esse é um tema que interessa muito a teoria do direito, e é um tema que eu gostaria de desenvolver contigo, né? Eu gostaria de te ouvir de verdade sobre isso. Eu me lembro a primeira vez que tu vieste na FMP, pelo menos a primeira vez quando eu já estava aqui, eu me lembro que tu fizeste uma fala apresentando tua tese sobre os precedentes, e eu me lembro de ter te feito uma pergunta sobre com que teoria do direito ela estaria associada, ou alguma coisa assim, e tu falaste algo do tipo, olha, eu estou próximo ao positivismo inclusivo, quer dizer, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E é uma boa resposta, eu vejo hoje. Sabe? O justnaturalismo tem uma preocupação de associar o conteúdo do direito à justiça, o realismo tem uma preocupação em associar o conteúdo do direito à eficácia, o positivismo tem uma preocupação com a validade. Muitas vezes o positivismo associa a validade do direito às suas fontes formais, é isso que, né, aquilo que é posto, e, portanto, uma decisão judicial, um precedente, por ter sido posto, ele tem uma validade pressuposta, mas a resposta de um positivista inclusivo, ou que admita a incorporação de padrões morais para a construção das decisões, já não é essa. Quer dizer, ela também pode ter, para se legitimar, ela também tem de ter ou pelo menos ela pode vir a incorporar algum conteúdo moral, uma preocupação com a justiça. Então, o primeiro tema, Daniel, a respeito do qual eu gostaria de te ouvir é sobre isso, sobre a importância no desenvolvimento da tua trajetória de se agregar uma teoria da decisão às tuas propostas. Quer dizer, nós entendemos assim, até aproveitando aqui a conversa com os alunos do mestrado, nós vimos na última aula, né, existe uma trajetória. Claro, a história não é medida com uma régua, mas nós temos uma trajetória razoavelmente bem demarcada desse positivismo primitivo,
dessa igualação entre texto e norma, que ela vai, de algum modo, sendo desgastada com o tempo, e a isso também caminhou, se desenvolveu paralelamente à mudança das experiências de Estado. Então, a gente tem um Estado liberal, legislativo, absenteísta, e nós chegamos nessa quadra de Estados com preocupação democrática, que assumem uma forma constitucional e que dão protagonismo para a corte. E a tua proposta é sobre como a corte deve exercer esse protagonismo. E a justificativa da tua tese é para a promoção de igualdade, liberdade, segurança jurídica. Quer dizer, que são padrões morais, são padrões de controle, são elementos de controle da atividade judicial. E, de modo que eu te pergunto, para começo da nossa conversa, isso. Qual a importância de se agregar essa preocupação a uma tese abrangente e influente como a tua, sobretudo no desenvolvimento da tua trajetória? Então, eu gostaria de te ouvir sobre isso antes de te perguntar, provocar a falar sobre outros temas. Obrigado, Chico. Eu casualmente li hoje, antes da nossa conversa aqui, um texto do Eliot, de 1919, que se chama Tradição e Talento Individual. Claro, o texto do Eliot é sobre poesia, né, sobre poetas, mas, de certo modo, ele tem a ver profundamente com o que a gente está fazendo no direito, né? Porque insertar-se dentro de uma tradição, né, e a gente falou sobre autores importantes para nossas vidas aqui, né, significa não repeti-los, ou repetir os seus argumentos, mas, sobretudo, seguir pensando os problemas e a maneira pela qual esses problemas foram postos e ganharam soluções que talvez tenham que ser repensadas. Nesse sentido, claramente que o Tarufo se ensarta numa tradição do Calamandrei, né? E assim como nós, discutindo aqui o papel das cortes e procurando enquadrar isso de uma perspectiva de teoria do direito, de filosofia, nos colocamos numa tradição ovidiana, vamos colocar dessa maneira, né? E isso é, sem dúvida alguma, um fato importante que deve ser reconhecido. Dito isso, eu quero dizer que desde o começo das nossas interlocuções, e isso também ficou claro quando eu comecei a conviver mais com o Cláudio, né, com o Cláudio Ari, com a Ana Paula Ávila, e mesmo com o Humberto Ávila, que não tem essas preocupações de maneira tão aguda nos textos. Ele também tem uma preocupação mais metodológica do que ontológica, vamos colocar dessa maneira. Eu comecei a despertar para esses problemas, né? Afinal de contas, eu estou pensando numa estrutura, estou pensando numa função, estou passando num papel das cortes, de como elas atuam, mas, ao fim e ao cabo, eu tenho dois problemas nas mãos. O primeiro é de legitimidade do direito, quando as cortes testam, né, os limites do direito. E para ficar assim, com um caso muito significativo, né, a Corte, o Supremo Tribunal Federal, e eu não estou fazendo um juízo de valor de se foi bem ou mal, né, mas certamente testou os limites do direito quando ela reconheceu a criminalização da homofobia. Temos limites testados aqui, né? Embora, desde o ponto de vista de uma reconstrução da história, tem uma história muito bem contada naquela decisão, né? Aquele precedente. Enfim, mas a gente poderia discutir isso. Mas esse tipo de precedente fez com que eu me preocupasse mais em me dedicar ao problema da separação entre direito e moral, ou da validade moral do direito, vamos colocar assim, né? Validade não, da justificação moral do direito, para usar um termo mais apropriado. E esse é um dos estágios pendentes aqui da minha reflexão, né? Eu sinceramente entendo que o processualista, ele está mais no seu chão quando ele trata de papel das cortes, quando ele trata de recursos, né? Ainda que apontando que
exista uma razão mais profunda na teoria do direito para ocasionar uma mudança no papel das cortes e dos recursos, como, de fato, a gente viu agora. E ele se sente menos à vontade quando tem que enfrentar o problema das relações entre direito e moral, né? Porque aí, especificamente no caso do direito constitucional, para a gente chegar lá, por exemplo, em um dos temas que vão pautar a agenda nos próximos anos, porque aí a gente tem claramente até uma certa confusão entre os autores do processo constitucional, né? Que muitas vezes, ao tratar de processo constitucional, estão tratando de direito constitucional, de teoria do direito constitucional, né? Ou seja, de limites do direito, e não propriamente de processo constitucional, porque estão tratando de uma teoria da decisão jurídica. Então, essa é uma questão que eu venho me preocupando. Como tu sabe, eu não sou um antipositivista, né? Eu não me coloco dentro dessa tradição, eu me vejo como um positivismo jurídico inclusivista, tenho dificuldades enormes, e aqui vem o ponto que eu já havia colocado como um gancho lá, né, para o alpinista, para a gente retomar agora. Tenho dificuldades enormes de negar argumentos formais para seguir decisões. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, quando decide, ele oferece razões que devem ser seguidas, porque não há para onde, entre aspas, fugir, e eu preciso, com uma condição de liberdade, viabilizar a cognoscibilidade do direito, então, com uma questão moral mesmo, eu preciso viabilizar a cognoscibilidade, senão as pessoas não podem se autodecidir, né? E as pessoas acabam sendo tratadas de maneira desigual, então há um problema jurídico, mas ao fundo um problema moral, né, envolvendo essas teorias. Então, eu diria que é um passo que precisa ser dado, né? Eu acho que é um passo que precisa ser dado dentro dos meus estudos. E é engraçado como esse passo acaba aparecendo volta e meia, né, nos lugares mais inusitados. Eu estava escrevendo sobre superação para frente e modulação de efeitos, que é o meu livro mais recente, agora de 2021. Vai sair agora em setembro sobre a justiça americana, mas depois a gente pode falar sobre isso. Mas o que vai sair agora em abril é o modulação, e é interessante como superação para frente de um precedente não é nada mais, nada menos do que negar a eficácia para o passado, né? E dizer que só vai ter eficácia para o futuro. Simplesmente isso. E algumas vezes eu acabo fazendo isso retirando a eficácia, né, vamos colocar assim, de uma interpretação que foi legitimamente gestada. Muitos autores trabalham isso dentro do ponto de vista do particularismo jurídico, né? Regras de excepcional interesse social acabam retirando a eficácia do direito. Isso é um problema, porque pode ter uma atenção maior para o caso concreto, mas me tira do ideal de universalidade, de igualdade, de coerência e de integridade. Então, para usar uma linguagem mais próxima. Então, eu comecei a perceber que não vai ter outra saída, né? Eu vou ter que entrar na amarelinha contigo, né? Com os meus críticos, assim, críticos no melhor sentido da palavra, né? Porque pessoas que leem, assim, a melhor coisa que tem é alguém ler as coisas que a gente escreve, né? Se preocupar, enfim, e nesse sentido eu preciso avançar nessa direção. Mas tem uma outra direção importante, que eu acho que essa o processualista se sente mais à vontade, né, que inclusive é objeto da dissertação do Otávio Mota, que a gente estava conversando aqui, que é o ambiente da justificação, né? É um ambiente mais parecido com aquilo que o processualista está acostumado a fazer. Trabalhar com justificação interna, trabalhar com justificação externa, trabalhar com regras preferenciais entre argumentos. Eu acho que esse é o tipo de coisa que tende a tornar o espaço de decisão menor e mais controlável. Claro que, ao fim e ao cabo, eu vou ter sempre o mesmo problema, que é o problema da decisão que sai da moldura, né? Mas a tentativa da doutrina, da teoria do direito, é justamente fechar mais esses espaços, que é o campo da metodologia. Então, eu acho que uma integração entre esses campos vai ser inevitável, e vai ser inevitável
especialmente para que a gente consiga manter a qualidade democrática da produção do direito. E aqui, para entrar num ponto que eu sei que é muito caro a tua produção, né? Principalmente em tempos como o que a gente está vivendo, né, o cariz democrático do direito é algo fundamental e precisa ser ao máximo velado, né? Velado no sentido de cuidado e aprofundado para uma experiência verdadeiramente, enfim, jurídica, no seu sentido mais profundo. Então, eu acho que a gente, enfim, estamos de acordo com as nossas preocupações. Eu só não consegui chegar ainda no teu andar. Estou nos andares mais embaixo. Não, imagina, mas importante que a gente até aproveite esse espaço para conversar um pouco mais sobre isso, porque lá na origem das nossas discussões, mesmo ainda as do professor Ovidio, muito inspirado até pelo Capelletti na época, enfim, mas nós temos uma preocupação com a demarcação dos espaços entre o legislador e o integrante do Poder Judiciário. Quer dizer, deve haver alguma diferença entre a atividade legislativa e a atividade judicial. Alguns autores localizam essa diferença, talvez naquilo que tu caracterizas como a metodologia, em aspectos metodológicos, ou como a rotina do trabalho. Quer dizer, o legislador ele tem um outro procedimento a seguir, ele tem uma maior liberdade na discussão, e formalmente o seu produto ele se projeta de outro modo, ele se integra como fonte primária do direito de outro modo do que uma decisão judicial, que é pautada pelo contraditório, que tem, pelo menos, seja como um pretexto, seja para resolver um caso em mente, mas a minha pergunta para ti é se na distinção entre a atividade do juiz e a atividade do legislador, nós encontramos, quando nós falamos na superação para frente, ou quando nós falamos nessa atividade prospectiva do juiz, se a gente encontra de verdade alguma distinção verdadeira entre essas duas, e também, então, assim, qual é o valor para as tuas reflexões da preservação da separação dos poderes? Ou isso, não, isso é só, às vezes as pessoas falam, a tirania dos juízes, a tirania que nunca houve, né? Nunca houve, é mais um argumento retórico do que algo em que efetivamente nós possamos rastrear historicamente. Então, é claro que aqui a gente está falando sobre aquelas zonas de franja, assim, da atividade de um e de outro, não é isso que define a funcionalidade de um sistema. Mas eu gostaria de te ouvir sobre isso, até porque tu trouxeste o caso da criminalização da transfobia, que é um caso que mesmo um jurista como o professor Luiz Roberto Barroso admite que houve um estressamento dos limites dos limites do direito. Então, é muito coerente assim com a tua proposta, com a proposta de um positivista moderado, como Hart, que em alguns momentos o juiz exerça, de fato, um papel legislativo. Então, eu te pergunto isso, se é que há alguma diferença entre o papel que o Poder Judiciário exerce nesses casos centrais, nesses casos problemáticos, não contemplados, e a atividade do legislador, e sobre se isso é ou não um problema para as credenciais democráticas da teoria, da tua proposta de configuração do propósito de atuação das cortes. É uma excelente pergunta, Chico. Só que é uma pergunta que me exige reflexão histórica, tá? Porque a gente, vamos lá, da árvore dos acontecimentos não vai cair a resposta que, enfim, que sirva para a gente seguir conversando e pensando, porque naturalmente é um work in progress aqui. Eu estou pensando sobre esses temas porque eu estou refletindo um pouco sobre o processo constitucional, sobre, enfim, a maneira pela qual a gente vem evoluindo. Posso te interromper para acrescentar uma outra pergunta, claro, na mesma, até para a gente poder passar para o pessoal, que eu acho que já estão começando a fazer perguntas aqui. Numa dessas vezes que a gente se encontrou, eu não sei se em aula ou numa conferência para nós, tu falaste que estava desenvolvendo uma pesquisa sobre as diferenças entre a jurisdição infraconstitucional e a jurisdição constitucional, ou sobre a interpretação infraconstitucional e a interpretação constitucional.
E eu gostaria de te ouvir a respeito disso também. Então, claro, o desafio aqui nós vemos nos quadros fazendo uma reconstrução histórica, não quero que tu percas o raciocínio. Nós estamos nos quadros de um Estado constitucional, então a validade do direito infraconstitucional, ela depende de uma parametricidade com a Constituição, e a guarda da Constituição é atribuída aos juízes, então os juízes têm de fazer esse controle de algum modo. Então, de algum modo, em algum grau, toda jurisdição é uma jurisdição constitucional. Eu gostaria de ouvir sobre isso também, no contexto da trajetória que tu estás traçando. É isso, Chico, vamos lá. E eu vou ser obrigado a dar vários passos atrás, mas eu prometo não me alongar muito, né? Eu acho que existem algumas personagens fundamentais que a gente precisa visitar, né? Então, assim, 1610, Coke, né, Inglaterra, Bonham's Case, que é a gênese do controle difuso, Judicial Review. Né? Lá está dito com todas as letras, lá está escrito com todas as letras que o common law é a instância de controle dos atos do parlamento. Está escrito com todas as letras. Então, olha, o common law é a instância de controle dos atos do parlamento. Então, quando Jay, em 1788, né, lá nos Federalista Papers, o povo de Nova York, ele vai falar sobre o papel do Poder Judiciário, vai dizer que o papel do Poder Judiciário é dizer o que é o direito, né? Ele tem na mochila dele essa compreensão muito clara de que o common law ele é mais do que uma manifestação de poder. E é claro que a gente precisa ler isso na chave do justnaturalismo, que era, enfim, a teoria dominante nesse período na Inglaterra, né, do século XVII. Né? Por mais que Hobbes já tenha iniciado aí um debate com Coke, etc., não vem ao caso falar sobre isso. Mas se continuou uma teoria muito influente com Hale, depois com Blackstone, até a chegada do Bentham, do Austin, que aí o jogo muda. Mas o fato é que o caldo de cultura era um caldo de cultura em que, ao fim e ao cabo, quem definia o que era o direito era o common pleas, né, para usar o caso do Coke, e depois foi a House of Lords na sua versão judicial, e hoje é a Suprema Corte do Reino Unido. Então, quando Jay escreve, em 1768, o papel do Poder Judiciário, e quando em 1803, né, no clássico Marbury versus Madison, a gente afirma com todas as letras que o papel do Poder Judiciário é dizer qual é o significado da Constituição, coisa que não está dita em lugar nenhum, vem da teoria dos poderes implícitos, a gente está dizendo que o Judiciário, na verdade, é o grande artífice do direito. E que as constituições, no caso da Constituição dos Estados Unidos, a nossa é diferente da Constituição deles, mas que essas constituições elas ganham vida, né, a partir da atuação da Corte. É engraçado, esses dias eu estava vendo um seriado aqui com a Bezinha, Netflix, sobre a 14ª emenda, não sei se você já viu, Chico, é apresentada pelo Will Smith, vale a pena. Né? E eles, olha, basicamente é o seguinte, a nossa Constituição tem o nosso Bill of Rights, as nossas emendas têm uma linguagem meio geral, então, na verdade, quem diz o que é o direito é o Judiciário, é a Suprema Corte, ponto. E a partir daí ele conta as histórias da Equal Protection e do Due Process, né? E de como isso mudou o panorama dos Estados Unidos. Estou dizendo isso porque em 1889, 1890, 1891, o Rui Barbosa traz isso para nós. Né? E deixa muito claro que, olha, ao fim e ao cabo, dizer o que é a Constituição é a tarefa do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, e todos os atos do Estado estão subordinados ao Poder Judiciário. Bom, fecha parênteses, né? Vamos olhar para o outro lado. Vamos olhar para a evolução do controle austríaco, né? Porque o nosso ponto de referência nem é mais o controle austríaco, né, keynesiano, mas é o desenvolvimento que as ideias de Kelsen tiveram na Alemanha e na Itália, que é um pouco diferente, né, e depois na França, a gente sabe agora já no século XXI. Mas especialmente já no início do século XX,
na França, na Alemanha e na Itália. E veja, é com esse material que o Calamandrei vai lidar, e é com esse material que sucessivamente o Capelletti vai lidar. Porque o Capelletti escreve 3 vezes sobre esse tema. Ele escreve sobre esse tema em 55, Jurisdição Constitucional das Liberdades. Ele escreve sobre esse tema em 62, sobre a prejudicialidade e constitucionalidade, e escreve sobre esse tema ainda na década de 60, quando enfrenta o problema do controle de constitucionalidade das leis no direito comparado. Então, os 3 trabalhos magnos do Capelletti sobre a matéria. E aí ele vai dizer, e esse é o ponto, ele diz, olha, o que se pratica na Europa continental não é naturalmente o modelo americano e não é sequer um modelo de jurisdição que nós estamos acostumados. A tese central do Capelletti, que não está no controle de constitucionalidade, eu fui descobrir isso em 55, está no livro da Jurisdição Constitucional das Liberdades, é de que a jurisdição constitucional é uma espécie de jurisdição voluntária. E uma jurisdição suprapoderes. Claro, essa é uma tese, daí vem já de Kelsen, né? Suprapoderes, a gente sabe, mas é jurisdição voluntária. E a partir daí que ele vai tirar várias consequências que marcaram o desenvolvimento do processo constitucional na Itália, especialmente, inclusive, as obras do Zagrebelsky, né, e de outros autores que trabalharam o tema. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para mostrar que o desenvolvimento do direito brasileiro, nesse particular, está marcado por 2 tradições concorrentes e que se apresentam com propostas diferentes. Eu diria o seguinte, e aí sendo muito, muito franco, eu ainda aposto de que o direito é coisa de juízes. O direito, no final do dia, é coisa de juízes, né? O Capelletti tem uma frase clássica no controle de constitucionalidade, lá pelas tantas ele termina o controle de constitucionalidade dizendo isso, olha, as constituições não são nada mais, nada menos do que a positivação das preocupações do justnaturalismo. Então é a forma positiva da razão, e a defesa da Constituição é a defesa da razão. E a defesa da razão é a defesa a que está empenhado todo e qualquer jurista comprometido com a coerência do sistema jurídico. E a coerência de um sistema jurídico só pode ser aferida ao fim e ao cabo no final da ponte, nunca no início. Só quando eu atravesso a ponte, quando eu tenho tudo considerado, é que eu consigo, de fato, acessar o significado do direito. Então, para usar uma metáfora do Luiz Roberto Barroso, no Sem Data Venia, que é outro livro delicioso de ler, eu diria o seguinte, eu prefiro saber que o pessoal não está voando, está na corda bamba, ainda que o público ache que eles estão voando, do que simplesmente deslocar o epicentro da vida do direito, do Estado de Direito, de instituições pautadas pelo direito, né? Eu acho que o Estado de Direito é o Estado em que o poder, em que a política é domesticado pelo direito. E o direito, ao fim e ao cabo, depende de decisões sobre significados tomados a partir de casos por juízes, né? Agora, qual é o método que vai ser empregado? Quais são os limites de tudo isso? Bom, tema da nossa conversa, tema de muitas vidas, né? Agora, deslocar o campo, como alguns autores propõem seriamente, com boas razões, acho que não é o melhor caminho. Acho que o nosso caminho não é repudiar Montesquieu, não é repudiar Rui Barbosa, não é repudiar Capelletti, não é repudiar, né, Coke e Marshall. O nosso caminho é serenamente criar uma história constitucional compatível com uma atuação responsável das nossas Cortes Supremas. E aí sim entra a história institucional e todas as preocupações que tu muito bem demonstra lá na tua tese de doutoramento. De certo modo, acabei respondendo a primeira pergunta agora com a segunda resposta, né? Mas, enfim. Não, mas se tornou muito, muito, muito clara a tua resposta. E eu vou deixar de ser egoísta por um momento, para que a gente possa também
dar prioridade para as perguntas dos que nos ouvem, se houver. Parece que havia aqui uma pergunta do Lucas. Aqui. Daniel. Professor Daniel, parabéns e obrigado pela excelente aula. Levando em consideração que a Corte emana a decisão em uma só voz, como tu acreditas que a sede em que é tomada é determinada? Em determinada decisão, se per seriate ou per curiam, ou se formado por plenário do tribunal, turma monocrática impacta na força vinculativa do precedente, que poderá ou deverá ser formado. Daniel. Excelente, Lucas. Obrigado. Bom te rever aqui também, Lucas. Lucas também é assíduo, né? Está sempre aí nos nossos debates. Bom, primeira coisa é o seguinte, eu vou separar essa tua pergunta, tá? Eu diria que o modelo per curiam, né, o modelo em que eu tenho o voto institucional, o voto de uma só voz, em que eu tenho um encarregado de dar as razões da corte e que eu admito o dissenso apenas quando é dissenso de razões, né, ele é um modelo mais próprio à formação de precedentes, porque eu consigo identificar com maior clareza a ratio decidente. E, nesse sentido, eu acho que deveria ser o modelo utilizado pelas nossas cortes supremas. Então, eu deixaria de lado os votos por agregação, né, em série, em favor do voto institucional. Não, sim, ponto, tá? Então, de certo modo, concordo com a tua insinuação aqui, né? Agora, na minha avaliação, o fato de eu ter votos, o fato de eu ter uma decisão, né, da qual eu posso depois retirar razões, formar um enunciado, seriatim ou per curiam, não influencia na força do precedente. A força do precedente é a mesma. O problema é que é mais difícil identificar o precedente quando eu tenho decisões por agregação, votos, né, agregados. Então, às vezes eu não tenho nem formação do precedente, mas daí não é um problema de força vinculante do precedente, é um problema de ausência de formação do precedente. Né? São coisas diferentes. Eu acho que uma coisa impacta na outra. Eu não acho que no direito brasileiro só forma precedente, ou só formaria precedente, se nós tivéssemos um modelo de voto institucional. Eu acho que isso facilita a coisa, né? Mas não, a força vinculante do precedente não ressai, né, do modo pelo qual ele é, vamos colocar assim, pelo modo pelo qual os integrantes da corte são levados a julgar. Né? Bom, outra coisa, né? Aí a gente tem que ver o seguinte: precedente, na minha avaliação, são as razões necessárias e suficientes sobre determinada questão tomadas por unanimidade ou por maioria. Né? Muito bem. Decisão monocrática no sistema jurídico brasileiro tem que estar fundada num precedente, né? E ela não é um precedente. Decisão não é igual a um precedente. Né? Eu posso ter precedente de uma turma e posso ter precedente do plenário. Não posso ter precedente monocrático, né? Eu tenho insistido com isso, né? Eu acho que é um equívoco a gente imaginar que decisão é igual a precedente. Decisão e precedente não se confundem. Decisão é um discurso, é um enunciado para a solução de um caso. Precedente é um enunciado sobre um enunciado. É um enunciado sobre as razões tomadas para a solução de um caso, mas que, naturalmente, com elas não se confundem. Né? Assim como não se confunde o precedente com a súmula ou com a tese. Né? A súmula e a tese ainda é uma abstração maior, porque é linguagem sobre linguagem sobre linguagem. Né? É um meta-discurso. Por quê? Porque é um discurso que eu elaboro a partir do discurso do precedente, e não do discurso da decisão. Eu sei que eu estou ficando muito abstrato aqui, né? Mas assim, tecnicamente é isso. A decisão é enunciado, o precedente é um enunciado sobre um enunciado, e a súmula ou a tese é um enunciado sobre um enunciado sobre um enunciado. E com isso eu não estou querendo dizer que a súmula e a tese valem mais que o precedente. Não. Estou dizendo com relação à abstração dos fatos. É uma escada, né? Não é uma linha, como eu tenho dito nos meus livros. Então, tenho, de certo modo, grifado isso, porque muitos autores no Brasil falam que decisão é igual a precedente.
E a gente usa na linguagem corrente também decisão, precedente, como se fosse a mesma coisa. Mas tecnicamente são coisas diferentes. Não sei, Lucas, se era isso, mas enfim. Daniel, eu recebi uma pergunta por mensagem aqui de um colega nosso da Procuradoria de Recursos, que também integra o nosso grupo de pesquisa, o Vicente, que não conseguiu postar aqui pelo YouTube, eu vou te repassar. Professor, em que medida a disfuncionalidade na interpretação e aplicação da jurisprudência dos tribunais superiores é determinada por concepção epistemológica a partir do qual o texto legal é confundido com a norma? É uma boa, é uma ótima pergunta, Chico. Vicente, muito obrigado. Se eu entendi o sentido da pergunta, tá? Eu acho que é um sentido muito interessante. Às vezes a gente escuta, né? A gente escuta o seguinte, olha, várias vezes eu escutei o Marco Aurélio dizendo isso, o ministro Marco Aurélio, que é uma pessoa que eu respeito muito, diga-se de passagem, mas eu escutei já várias vezes o ministro Marco Aurélio dizendo, eu estava lá bonitinho no plenário, nem tão bonitinho, mas pelo menos simpático, né, no plenário do Supremo lá, e ele dizendo que não seguia o precedente para seguir a Constituição, né? Ou seja, não seguia o precedente Supremo sobre determinada matéria para seguir a Constituição, né? Claramente, quando alguém afirma isso, pode ser um ministro do Supremo, pode ser um desembargador, pode ser um juiz, pode ser qualquer pessoa, né? Ela claramente está com uma compreensão equivocada a respeito do que é um precedente, né? De como a gente deve entender o que é uma norma, né? Assim, o precedente, claro que tem que ser interpretado, porque ele também é texto, né? Mas uma vez que algumas alternativas saíram da mesa, né, não estão mais no cardápio, alguém não pode mais escolher aquelas alternativas, né? Então, por exemplo, para ser muito claro, tá? O Supremo Tribunal Federal decidiu que o quarto de hotel ocupado é casa para fins de proteção constitucional. Tá? E alguém vai lá e quer entrar no meu quarto de hotel ocupado sem um mandado, né? Eu vou resistir. Bom, a polícia ainda assim entra. Determinada prova é produzida. Olha, eu vou chegar perante o juiz e vou dizer, olha, essa prova foi produzida mediante violação de privacidade, né? O Supremo decidiu que a casa para efeitos constitucionais, por mais que seja um quarto de hotel habitado, né, o julgador não pode dizer assim, mas eu entendo que quarto de hotel ocupado não está dentro do conceito de casa para efeitos constitucionais, né? Ele pode dizer que isso não foi decidido pelo Supremo, interpretando um precedente que eu tenha interpretado e, enfim, levado ao conhecimento. Mas não pode dizer simplesmente isso não está, né? E nesse sentido, se a pergunta é essa, Vicente, eu estou de pleno acordo com a tua sugestão, né? A compreensão ainda antiga de que, enfim, a norma ela sobrevive fora do seu intérprete último, né? E que, de certo modo, dentro da justiça civil, do sistema jurídico, a gente poderia utilizar outras interpretações que não aquelas para nos pautar, né? Ela prejudica o império do direito, prejudica a segurança jurídica, né? Sem dúvida alguma. Então, a compreensão de que texto não é igual à norma, que a norma é uma reconstrução de um significado, a partir de uma justificação dada pela corte, sem dúvida alguma, é algo que promove o Estado de Direito, promove o império do direito. Se eu não compreender isso, eu não vou conseguir, né, interpretar e aplicar bem precedentes, né? Vou me recusar a estar vinculado à ordem jurídica. É muito oportuna essa tua pergunta, porque ela revela uma realidade no Brasil. E aí o interessante, Vicente, e Chico e meus amigos e amigas, é que a gente precisa, contra esse tipo de maneira de ver o direito, a gente só tem um remédio, né, que é o estudo, é a cultura, porque é um problema cultural. A gente não tem outra maneira de resolver isso. E é por isso que é tão importante a gente debater. A gente está aqui agora,
né? É uma terça-feira, estamos debatendo sobre direito, todos os interessados, alguns colegas no mestrado, né, alguns da graduação, outras pessoas interessadas porque estão interessadas no debate. É tão importante a gente poder dedicar as nossas vidas a trazer uma reflexão sobre o direito, né, a refletir sobre o direito, porque aí sim, aí a gente tem condições de fazer com que o direito evolua, porque o direito só vai evoluir de baixo para cima, o direito não vai evoluir de cima para baixo. De cima a gente pode ter, sim, um encampamento de uma agenda, de teorias. E, de fato, quando o Chico menciona que o Supremo e o STJ, de um modo geral, vem seguindo os meus livros, vem citando os meus livros, decidindo sobre esses temas, isso de fato é verdade, isso me enche de alegria, naturalmente, mas também me preocupa, né, para eu também oferecer respostas mais consistentes, que sejam testadas pelo tempo, mas só isso não basta, né, porque a gente não vive só do Supremo e do STJ, a gente vive de um imenso, né, cabedal de pessoas preocupadas e que praticam direito no dia a dia. Esse é a nossa real preocupação. E eu, de fato, espero que a gente consiga chegar na vida de cada um. Hoje com essa vida de youtuber, né, que a gente tem, fica mais fácil chegar na casa de cada um, de todos e de cada um, né? A gente está meio vivendo o fenômeno da expansão da televisão, né? Mas eu acho que, ao fim e ao cabo, é isso. A gente precisa amadurecer e desenvolver a nossa cultura jurídica. Eu não sei como é que foi para vocês, mas eu só depois que eu entrei no mestrado, que eu comecei a despertar para essas preocupações. Eu me lembro, na verdade foi um pouquinho antes, foi em 2003, quando eu li pela primeira vez a Teoria dos Princípios, do Humberto, em que o primeiro parágrafo dele é, olha, texto não é igual à norma. Eu digo, pá, texto não é igual à norma. Pô, o que o cara está querendo dizer com isso? E aí eu fui me preocupar com essas coisas. Mas eu passei boa parte da minha vida sem saber disso. E eu tenho certeza que muitas pessoas passam pela graduação e podem até ter escutado isso na graduação, só que não assimilaram a importância disso. Então, é importante a gente realmente tirar consequências disso. Uma vez eu estava debatendo com o Lênio, Chico, e debater com o Lênio é sempre um problema, né? Porque a gente sai perdendo, porque ele domina um palco como ninguém. Mas ele me disse assim, Daniel, todo mundo sabe que texto não é igual à norma. Isso eu disse por escrito até num livro me citando. E eu disse, sim, professor, o senhor tem razão, todo mundo sabe disso. Só que a gente precisa tirar consequências para o plano da vida real, né? Para o plano das cortes, para o plano da justiça civil. E isso nem todo mundo sabe. A gente precisa reconstruir as cortes, e isso nem todo mundo sabe. E a gente precisa repensar as fontes, e isso nem todo mundo sabe. E isso é um trabalho de formiguinha, que a gente precisa, enfim, respirar e ir adiante. Não sei se eu te respondi, Vicente, mas é isso aí. Tem tempo para mais uma, Daniel? Claro, a patroa está aqui ainda tranquila. Tá tranquilo. Não, eu te onero com mais uma pergunta aqui da Isadora, então, nossa aluna do mestrado, e aí a gente pode encerrar para não te sobreonerar, não quero nenhum problema com a Vitória. Então, boa noite, professor Daniel. Se eu entendi corretamente, a uniformização da interpretação seria um instrumento para alcançar o precedente, que seria o instrumento para se formar o precedente, que seria, por sua vez, uma fonte no ordenamento jurídico. E nós temos, depois dessa, mais uma, Daniel. Se eu puder, eu faço aqui em conjunto. Eu faço em conjunto do Pedro Prazeres, também, que trabalha também, integrante do nosso grupo de pesquisa, também trabalha conosco ali na Procuradoria de Recursos. Então, se puderes já responder as duas em conjunto. Pedro pergunta, caro professor Daniel, quais lhe parecem as principais razões culturais ou institucionais para a frequente insubordinação da jurisdição ordinária aos precedentes firmados pelas Cortes Supremas? Pedro pergunta sobre a nossa tradicional rebeldia, sobretudo aqui das Cortes do Sul.
questões difíceis, né? Então, Isadora, Pedro, muito obrigado pelas perguntas de vocês, perguntas interessantes e importantes. Eu vou me permitir fazer um pequeno... Me desculpa, um segundo. Eu Claro. pulei sem querer uma pergunta de uma outra Isadora, que eu achei que fosse da anterior. Isadora Chicarelli, também nossa aluna aqui da FMP. Se puder já incluir na tua resposta, pulei sem querer. O senhor acredita que atualmente os precedentes estão sendo aplicados de forma padronizada? Pois o senhor comentou sobre o risco da transformação do juiz em boca da jurisprudência em um dos artigos. Nossa aluna aqui do mestrado, Isadora. Obrigado pelas perguntas, pessoal, e desculpa englobar 3 para a resposta conjunta, Daniel, também para a partir de agora a gente poder, então... Não, tá ótimo. Obrigado, Isadora, também. Olha, vamos lá. Bom, primeiro o seguinte, vamos lá. Vamos desmistificar um pouquinho as coisas, né? Então, o meu argumento para que o precedente constitua uma norma jurídica e de que eu precise de uma colaboração entre a jurisdição e a legislação para que eu tenha, de fato, a norma, é de que o texto não é igual à norma. E, portanto, eu preciso interpretar e decidir sobre os significados à luz de fatos. Esse argumento permanece, né? Porque o precedente, ele constitui também um empreendimento de colaboração entre a Corte Suprema e aquele juiz ou aquele tribunal encarregado de aplicar o precedente. O advogado, né, ou de um Ministério Público, da Defensoria, o pessoal envolvido no direito, tem que pegar uma decisão do Supremo, reconstruir as razões, interpretar aquilo para saber qual é o precedente e, a partir daí, traduzir isso em texto. Então, os precedentes, eles também são passíveis de interpretação. Quem trabalha no dia a dia sabe disso. Pegar um exemplo clássico de precedente, ICMS na base de cálculo PIS/COFINS. Tá? O Supremo julgou esse caso, agora vai julgar a superação para frente no dia 29, e a Fazenda se debruçou em cima do precedente para deixá-lo o mais magrinho possível. O que os contribuintes querem? Deixar o mais gordinho possível. Então, vejam que novas rodadas sobre o significado daquilo estão ocorrendo no Poder Judiciário, porque é do jogo. Algumas questões não estão mais sendo debatidas, porque saíram do cardápio. Outras continuam. Então, de certo modo, assim como o juiz nunca foi boca da lei, isso sempre foi mais prescritivo que descritivo, né? Porque sempre foi suscetível de interpretação. Interpretação, queiramos ou não, sempre foi, né, decidir pelo significado. Ameaçar com o juiz boca da jurisprudência é mais retórico do que propriamente fundado em um dado da realidade, né? Eu, nos meus textos, procuro demonstrar que um precedente, primeira coisa, tem que ser alegado. Ao alegar, ele já sofre a interpretação de quem o formula. Depois, ele é sujeito à interpretação do juiz, né, que pode chegar à conclusão que os fatos não são suficientemente semelhantes e, portanto, não aplica o precedente, distingue. Ou, se for uma Corte Suprema da qual emanou o precedente, pode superar o precedente. Então, primeiro ponto, Isadora, assim, eu diria, esse espantalho da boca da lei é o mesmo espantalho da boca da jurisprudência, né? O juiz não se converte na boca do precedente, por uma razão simples, porque todos os precedentes são suscetíveis de interpretação. O que eu tenho é que algumas interpretações saíram do cardápio. Quando a gente volta naquele restaurante que a gente gosta muito e aquele prato já não está mais disponível, né? No restaurante o chefe pode dar um jeito de fazer para nós, né? Mas no judiciário já não dá mais. Enfim, o prato saiu do cardápio. Quanto à segunda Isadora, que formulou em primeiro, eu diria um pouquinho diferente, Isadora. A ideia é mais ou menos essa, mas assim, eu diria que não é propriamente uniformização de jurisprudência, né? Eu trabalho no plano da unidade do direito, que é um pouquinho diferente. A uniformização da jurisprudência dá uma ideia de que eu vou uniformizar algo que antes era disforme.
e que a atividade é colocar dentro de uma caixa, assim, por assim dizer. Tá? Então, eu uniformizo a jurisprudência. A jurisprudência é fruto das cortes de justiça, né? Precedente, na verdade, ele é formado a partir da ideia de interpretação, né, do direito, estás correta, portanto, estás correta, mas ele objetiva essa ideia de unidade do direito. Quando eu acentuo a ideia de unidade do direito, eu estou querendo acentuar que o sistema jurídico, ele não é só um sistema, e aqui o que o Chico, de certo modo, procurou sublinhar na minha proposta, não é um sistema que sobrevive apenas de relações hierárquico-formais, né? Mas nesse sentido dinâmico formal, mas ele é um sistema que depende de conexões de valor, né? É um sistema que depende de justificações, de suportes. E nesse sentido, a ideia de unidade traduz melhor a proposta do que a ideia de uniformização. Tá, tem um debate um pouco mais complexo aqui no meio, mas, assim, a unidade do direito que leva ao precedente tem esse aspecto, e está reservado às Cortes Supremas. Né? Eu procuro mudar essa terminologia justamente para acentuar que as Cortes Superiores lá trabalhavam com uniformização de jurisprudência, que hoje é a tarefa das Cortes de Justiça. As Cortes Supremas trabalham com unidade do direito. Né? Isso marca também diferentes momentos de evolução da própria construção do que é um sistema. Né? O sistema kelseniano era um sistema de determinada corte. Né? O sistema, mesmo em Joseph Russ, por exemplo, é um sistema diferente. Né? Então, eu procuro, com essa diferente linguagem, alinhar, né, as diferenças de momento em que essas ideias são produzidas. Mas é isso, assim, ao fim e ao cabo a gente está de acordo, é isso, entendeu a proposta. E por fim, Pedro, é difícil responder essa tua pergunta, porque ela exigiria uma análise sociológica, né? E eu poderia começar dizendo ducor, non duco, né? Lembrando o lema que está na bandeira de São Paulo, né? Eu conduzo, não sou conduzido. Ou poderia lembrar do hino do Rio Grande do Sul, sirvam as nossas façanhas, de modelo. Né? Então, num ambiente cultural com esse tipo de exaltação, é um pouco difícil entender a necessidade de seguir um precedente. Né? Mas eu diria, assim, deixando um pouco a especulação sociológica de lado, eu diria que o que falta muito é uma maior entronização do significado do precedente. Eu acho que quando a gente começa a perceber que o precedente, que texto não é igual à norma, que o precedente é uma outorga de significado ao direito, que as pessoas precisam se pautar pelo direito para poder viverem uma vida segura, para poderem ser livres, para poderem ser tratados de maneira igual. Quando a gente começa a conectar essas coisas com o precedente, não com a lei, e de que a lei poderia sobreviver sem a sua interpretação, vamos colocar dessa maneira, eu acho que as coisas começam a ficar mais claras. E aí a gente volta ao princípio, né? A nossa revolução é uma revolução silenciosa, porque é uma revolução cultural. De pouco adianta o Supremo, o STJ, estarem encampando ideias, de pouco adianta o Código de Processo Civil, bem ou mal, ter encampado algumas ideias sobre precedentes, se a gente não difundir a consciência de que isso é importante para o império do direito. De que isso tem um significado para além de simplesmente seguir um dispositivo do Código de Processo Civil. Se isso é uma fundamentação moral que é exigida, como diz o Chico, se é uma preocupação que eu posso chegar por meio metodológico, né, explorando o significado da interpretação, bom, são diferentes estratégias para chegar nesse objetivo. Como eu disse, é um jogo de amarelinha. Eu comecei numa ponta, ele começou em outra. Mas o fato é que sem que a gente debata esses termos e evidencie que a recusa ao precedente é a recusa à ordem jurídica, né,
dificilmente a gente vai conseguir vencer essa rebeldia. Eu tenho certeza que quanto mais a gente entende o que a gente está fazendo, mais a gente segue o precedente. O problema todo, então, está em entender o que a gente está fazendo. Mas a gente tem tempo para isso. Obrigado pelas perguntas, pessoal. Daniel, surgiram outras perguntas, mas não te preocupa que eu não vou te onerar agora com elas. Eu vou pedir que o Lucas, que nos assistiu aqui nos bastidores, reúna, Lucas, se possível, as perguntas que vieram depois, e se puderes encaminhar para mim, eu repasso para o professor Daniel, e aí eu mesmo repasso aos alunos, enfim, pelo menos eu coloco as perguntas ao teu alcance, Daniel. E com isso, te agradeço muitíssimo mais uma vez pela nossa conversa. Foi um prazer ter encontrado aqui, ter aprendido contigo, ter podido trocar ideias. Impressionante não só o teu conhecimento, a tua apreensão do assunto, a tua clareza, mas também a tua generosidade de poder se abrir ao diálogo conosco. E isso é só uma demonstração da envergadura do intelectual que eu venho percebendo se constituindo aí ao longo desses últimos anos. Então, parabéns, Daniel, mais uma vez pela trajetória. Muito obrigado pela parceria, pela amizade. E tu falaste que vem o dia 20, te aguardo dia 20 aqui. E espero e conte sempre também conosco, sempre que precisares, sabe que pode contar comigo. A FMP sempre com as portas abertas aqui para ti. Tá bem? Um grande abraço para ti. Não sei se queres se despedir do pessoal. Quero. Eu quero agradecer muito a todo o pessoal que está aqui conosco, debatendo esses temas, que, enfim, pensaram junto sobre a justiça civil brasileira. Eu quero agradecer muito, em especial, Chico, a interlocução que eu tenho contigo. Eu acho que esses temas, os nossos diálogos, estão me ajudando muito, né, estão me beneficiando muito. Eu espero, nesse ano, poder te receber lá na faculdade também, virtualmente, é claro, mas para que a gente possa continuar, né, os nossos diálogos, te receber lá na faculdade para a gente debater esses temas e dizer que a admiração é recíproca, né? A gente é legal crescer junto, porque a gente acaba percebendo como os amigos, as pessoas que a gente gosta, acabam tomando caminhos muito interessantes. E eu, mesmo estando um pouco mais de longe, tenho observado o grande jurista que tu tem te tornado também. Então, eu quero me despedir dizendo que tens um espelho aqui, um espelho no sentido de que a admiração é enorme, é recíproca, e que bom que a gente pode discutir francamente com o mesmo interesse, que é, ao fim e ao cabo, aperfeiçoar o direito no Brasil. Né? Só isso, agradecer muito, tá? Boa noite para todo mundo. Muito obrigado, Daniel, pelas palavras, pela participação, pela fala mais uma vez. Muito boa noite, pessoal. Obrigado por terem nos acompanhado até aqui, os alunos, alunas. Prazer. Para os alunos do mestrado, até a próxima semana, até semana que vem. Muito boa noite para todos e para todas. Boa noite. Até a próxima.